Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, pré-candidato à reeleição. Governador Romeu Zema presente aqui com a gente, presente também Guilherme Ibrahim, editor de política de O Tempo, aqui eu cumprimento primeiro aqui. Bom dia, Guilherme, bem-vindo mais uma vez. Olá, Rodrigo, muito bom dia a você, bom dia, Patrícia, bom dia, governador, e ao nosso Guilherme. ouvinte. E o nosso bom dia ao governador Romeu Zema. Governador, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo mais uma vez aqui nos estúdios da Super. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Guilherme, Patrícia e ouvintes que estão nos escutando. Um prazer estar aqui de volta com vocês. Bom Prazer dia, é nosso. Ô, governador, para começar o nosso papo com o senhor, eu queria falar talvez do assunto que mais chamou a atenção da população mineira no fim de semana, que foi aquele ocorrido lá em Itajubá. Nós tivemos o crime organizado mais uma vez assustando o sul de Minas. Isso tem acontecido até com mais frequência no sul do estado, que é uma área mais próxima a São Paulo. Eu queria saber do senhor como é que está sendo feito o diálogo com o estado vizinho, porque a gente sabe que inclusive já há indícios de que os bandidos são do estado de São Paulo. Queria também que o senhor se manifestasse a respeito até da decisão que ontem cedo a gente criticava aqui, da soltura de um dos envolvidos. Depois essa decisão foi até revista, porque o Ministério Público Federal recorreu, mas é bom ouvir a palavra do governador a respeito disso. Perfeito, Rodrigo. Eu estive lá em Itajubá praticamente no dia seguinte ao fato, para estar acompanhando, para inclusive estar lá no batalhão da polícia que foi alvo de tiros, e realmente é um tipo de crime que nos preocupa muito. Mas nós temos boas notícias aqui para o nosso estado. Em 2018 nós tivemos 256 ocorrências dessa natureza, explosões a agências bancárias. O ano passado, Rodrigo, foram 5, uma redução de 98%. E essa ocorrência de Itajubá, que aconteceu no meio do ano, em junho já, foi a primeira desse ano de 2022. Então, se nós continuarmos na média, nós já vamos estar falando que esse ano seriam 2, com uma redução de 99%. Então, esse tipo de crime em Minas Gerais é cada vez mais raro, mas nos causa apreensão. Nós queremos zerar. Porque quando esse cangaço chega aqui, domina uma cidade e começa a dar tiros, inclusive usando humanos como escudo, é uma situação absurda. E nós temos trabalhado com as polícias dos estados vizinhos, principalmente São Paulo. Hoje há um intercâmbio de informações muito grande, inclusive conta a Polícia Federal também, para que esse crime em Minas Gerais não prospere. E nós temos, eu posso te dizer, vencido essa guerra, porque redução de 98% até o ano passado e talvez 99% esse ano é algo que demonstra claramente que nós temos avançado. Mas eu quero mais, eu quero zerar esse tipo de ocorrência em Minas. E saliento aqui que Minas Gerais, durante o meu governo, se tornou o estado mais seguro do Brasil. E nós temos ainda a polícia menos letal, o que demonstra que não é matando que resolve o problema, não. Que demonstra que é através de inteligência, é através de método de trabalho que você consegue reduzir a criminalidade. Então fica aqui o meu reconhecimento à Polícia Militar nossa, a mais tradicional do Brasil, e ao ótimo trabalho que junto dela também faz a Polícia Civil e a Polícia Penal e até o Corpo de Bombeiros, que entra em muitas situações. Então estamos dando todo o apoio à apuração e fico satisfeito, porque enquanto essa investigação não for concluída, ninguém pode ser solto, e na minha opinião tem de ter aí uma pena. Se é participante do esquema criminal, para que soltar o bandido? Nem apurado foi ainda, não foi concluído. Polícia e forças de segurança, governador, nesse ano talvez tenham sido, se não o maior, junto com o ICMS que virá por agora, um dos maiores desafios que o senhor teve que enfrentar no ano de 2022. O senhor considera superada a questão com as forças de segurança? Várias categorias que fizeram manifestações e greves contra o senhor em função daquela proposta lá de 2019 de acordo salarial. É um cenário já superado? O senhor considera até as forças de segurança, vou dizer, aliadas para esse ano de 2022, considerando a sua eleição também? Guilherme, nós temos de separar o problema que você está dizendo aí em fatias, né? Nós temos de lembrar que nós estamos num ano eleitoral, num ano em que muitos sindicalistas,
alguns parlamentares querem palanque. E para eles nada melhor no ano eleitoral do que ter holofote, do que ter o seu tempo aí de falar que tudo que o governo fez foi errado. Agora nós temos de lembrar, quem recebia atrasado e quem colocou em dia. Foi o meu governo que colocou em dia. Eu assumi com o 13º de 2018 sem ser pago, assumi, o funcionário público não tinha sequer data para receber o salário, priorizamos a regularização da área de segurança, das forças de segurança, logo depois regularizamos do pessoal da saúde, até que em agosto do ano passado passamos a pagar todos pontualmente. Qual o governo que está pagando a férias prêmio da educação? O governo passado ou o meu governo? O meu governo, pagando coisa de 8, 7, 6 anos passado. E qual governo deu reajuste geral? Depois de 12 anos sem nenhum reajuste geral. O meu governo também, 10%. Eu gostaria de ter dado 30, 40. As professoras merecem? Merecem. Os policiais merecem? Merecem. Agora, o que adianta eu dar o reajuste e não ter o dinheiro para pagar? Eu sou responsável. Eu já falei que eu farei o certo, independentemente disso gerar votos ou não. Agora, quem está dentro do governo sabe do compromisso nosso, inclusive o meu. Porque se tem um governador econômico, sou eu, que não moro em palácio, que não tenho aeronaves à disposição, que não tenho elevadores privativos. Eu não falo, eu dou o exemplo. E hoje o Estado avançou por esse motivo. Então, quero dizer aqui, não só para as forças de segurança, como para o pessoal da educação, da saúde, que tudo que tiver ao meu alcance será feito. Eu queria era ter dado 40%, queria que nós tivéssemos encontrado petróleo aqui em Minas Gerais para me dar 40% de reajuste, mas eu não posso brigar com a matemática. Quem ganha 3 mil por mês não pode continuar gastando 4 mil, porque uma hora vai enfrentar problema, vai ter de vender o carro, vai ter de vender a casa. E o que aconteceu em Minas foi isso. Então eu estou sendo responsável e vejo que nós já temos maturidade suficiente para entender esse problema. Que mágica, que promessas que não serão cumpridas é fruto de gestão irresponsável e não é o que eu estou fazendo. Governador, ainda no tema educação, um dos principais pedidos dos professores é a questão do piso salarial, que o Estado pague o piso salarial. Eu quero que o senhor me fale sobre isso, mas para além disso eu pergunto ainda, numa possível reeleição do senhor, o senhor tem políticas que vão abraçar mais a educação, dando mais condições aos profissionais da educação e também às escolas para que os alunos tenham condições mais dignas para estudar? Patrícia, quem atua na educação sabe muito bem o esforço que o meu governo fez e melhorou a educação. Nós já reformamos mais de 1.300 escolas que estavam desmoronando. Eu vi escola cujo teto estava escorado por toras de eucalipto para não cair. Eu estive numa escola em Visconde do Rio Branco, onde os alunos, em vez de usar o banheiro, usavam o terreiro para poder fazer as necessidades, porque o terreiro era melhor do que o banheiro. Isso é coisa do passado. Escola em Minas Gerais chegou a fornecer como merenda sopa de arroz ou sopa de feijão. Hoje tem proteína, tem fruta, tem tudo completo. Então, as professoras que aposentaram há 7, 8 anos atrás não recebiam férias prêmios. Estou terminando de pagar as férias prêmios desses últimos, quase que da última década, que ficou sem ser pago. Então, quem está aí está vendo. E vale lembrar que existe uma decisão judicial que eu não posso desobedecer. Essa decisão judicial diz o seguinte: as professoras têm direito de receber o piso, mas esse piso é pago de acordo com o número de horas trabalhadas. Aquela professora que trabalha 40 horas por semana recebe o piso integralmente. Agora, aquela que trabalha 24 recebe proporcionalmente. Então, eu tenho de obedecer uma decisão judicial sob pena de estar fazendo uma gestão irresponsável e até sofrer alguns processos. Então, eu, como governador, estou submetido a essas regras. Agora, sou totalmente favorável à valorização de quem trabalha na área da educação. Professora no Brasil, não é só em Minas Gerais, deveria ganhar muito mais. E dentro do possível, nós vamos fazer isso. Qual foi a última vez que professora teve reajuste?
acho que há 10 anos atrás, e agora no meu governo. Então, nós estamos fazendo o que é possível. Gostaria de ter dado muito mais, como eu falei agora há pouco, 40%. Agora adianta eu fazer igual o governo passado fez, promete e depois não paga nada? Será que é isso que elas querem? Se for isso que as pessoas querem, é muito fácil, mas eu não farei, porque sou responsável. Aquilo que eu me comprometi até hoje, eu estou cumprindo. Eu vou em alguma prefeitura, como a de São Francisco, no norte de Minas, que eu fui lá lançar a construção da ponte, e o receio da população do prefeito é que eu seja mais um que vai lá, promete e não entrega. Mas eu nunca na minha vida comecei uma obra e deixei ela pela metade. E não vai ser agora que eu vou prometer algo e não cumprir. Então, estou fazendo um governo responsável. Aquilo que o Estado consegue pagar, eu estarei dando. O Estado não foi feito para ficar acumulando recursos. O Estado foi feito para melhorar as políticas sociais. E nós temos avançado. Avançamos na educação, avançamos na segurança, como eu disse agora há pouco. Na saúde, somos o estado com a menor taxa de mortalidade do Sudeste, Sul e Centro-Oeste do Brasil. Então, nós estamos, através de dados concretos, mostrando Minas Gerais está hoje numa situação muito melhor do que aquela de 4 anos atrás. Mas ainda temos muito o que fazer. Nós ainda temos uma situação financeira grave, porque ainda temos uma dívida monstruosa para pagar. Se alguém acha que nós temos aqui um pote de ouro, nós temos um trem de dívida para pagar ainda, tem que ficar muito claro. O governador, até no sentido da dificuldade financeira que vive o Estado, pouco antes do senhor entrar no estúdio, a gente estava discutindo aqui com os nossos ouvintes a questão do preço dos combustíveis, né? E a reportagem que a gente trazia indicava que o preço do diesel disparou, hoje já supera o preço da gasolina. Nós temos um cenário da redução do ICMS de combustíveis que está sendo aí provocada, digamos assim, pelo governo federal, e ouvimos uma grita de muitos governadores de que isso reduz a arrecadação dos estados, da forma com que o projeto foi gestado. O que o senhor pensa a respeito disso, governador? E mais do que isso, nós estamos deixando de combater o principal mal, a causa do problema, para combater as consequências dele? Sim, acho que nós temos também de fatiar o problema aí. Nós temos de lembrar o seguinte: primeiro, petróleo subiu no mundo inteiro, não foi só no Brasil. Muitos países já tinham mecanismo contracíclicos, ou seja, mecanismos para que, na hora que o petróleo subisse demais, houvesse alguma compensação. É o chamado colchão, né? Isso, o colchão. O Brasil teve isso no passado, a CID, infelizmente, eu sempre falo, né? Muitas vezes a classe política só se preocupa com eleição e não com solução. Deixaram isso de lado e veio aí essa crise do petróleo com a guerra, etc., com a pandemia, e o preço subiu. Tivemos um câmbio desfavorável. E nós ainda temos uma questão aqui de só termos uma empresa que tem o monopólio ou que controla todo o refino no Brasil, que é a Petrobras. Então foram 3 fatores que fizeram com que o problema se agravasse. Agora, quem controla a Petrobras, Rodrigo, é o governo federal. Se a Petrobras está ganhando mais, lucrando mais, esse recurso via dividendos está indo para o governo federal. Então, caberia ao governo federal estar fazendo essa compensação. O Estado, nós já aprovamos desde outubro, congelamos o ICMS do combustível e o combustível parou de subir, porque antes a culpa era julgada nos estados. O presidente jogava a culpa dos governadores. Inclusive, eu fui um dos que liderei o movimento para congelar o ICMS em outubro. Então já estamos falando aí de 8, 9 meses de ICMS congelado, e não foi por causa disso que o combustível parou de subir, não. Então nós precisávamos aqui no Brasil ter mais concorrência, igual em todo o país tem. Tem muita gente que faz o refino, empresas separadas, aqui nós só temos uma. Toda a refinaria do Brasil praticamente é da Petrobras. Então você só compra combustível de uma empresa. O secretário Gustavo Barbosa, seu secretário, governador, chegou a classificar numa entrevista recente como desastroso o cenário. Essa palavra cabe ou o cenário é ainda pior do que isso? Não, é muito grave, porque não está claro como o governo federal, que é quem tem lucrado com esses aumentos, vai compensar os estados e principalmente os municípios. Nós temos municípios em Minas Gerais que, para poder conceder, dar uma assistência de saúde adequada, educação adequada, depende do ICMS.
A minha grande preocupação é com os prefeitos, em primeiro lugar, e segundo, com o próprio Estado, que tem uma situação financeira grave. Então, não está muito claro como será. Agora, eu sou favorável à redução de preço, sou. Desde que quem esteja lucrando com esse aumento de preço compense os municípios e estados que vão perder. O governo federal faz graça com chapéu alheio, governador. A gente ouviu outras pessoas dizerem isso. O presidente da AMM disse isso pra gente não faz muito tempo. Eles vão lá e reduzem os preços, mas não compensam os estados e não compensam os municípios. É o famoso gracejo com chapéu alheio? Exatamente. Então, hoje o Supremo vai ter uma reunião agora às 9h, que inclusive vai estar decidindo isso. Será que essa lei é legal ou não? Eu quero que o preço seja reduzido? Quero. Agora, eu quero que as pessoas de muitas cidades fiquem sem remédio, sem médico? Não. Então, nós temos de fazer as coisas de um modo viável e a lei não deixa isso claro. Se encontrar uma maneira dizendo todos os municípios e estados serão integralmente compensados, estou totalmente favorável. Não faz isso necessário, governador, que haja uma manifestação robusta, mais forte dos governadores, seja no Conselho de Fazenda, seja dos próprios governadores em direção ao Congresso e ao governo federal, exatamente para manifestar essa preocupação que o senhor está tendo? Temos, os próprios secretários de Fazenda, como você disse, já se manifestaram exatamente nesse sentido. E vale lembrar ainda que temos um problema adicional dessa medida está sendo feita num período pré-eleitoral. Então parece assim que é, mais uma vez, com uma intenção que não é de solucionar definitivamente, é maquiar o problema. E aí temos duas situações completamente distintas. É exatamente essa pergunta que eu faria. O quanto o processo eleitoral, o quanto, inclusive, a preocupação que existe com reeleição, muitas vezes, está influenciando a tomada de decisão na avaliação do senhor? Eu te diria que muito. Nós, infelizmente, no Brasil, a cada 4 anos assistimos esse tipo de fato. Igual eu te disse agora há pouco, seria muito bom eu ter dado 30% de reajuste, ficaria muito bonito na foto. Mas e daqui a 4 meses? Será que eu ia ter dinheiro? Poderia até ser reeleito tranquilamente no primeiro turno com uma larga margem. Mas e depois? Eu não quero arruinar Minas Gerais como o governo do PT Pimentel fez nos 4 anos anteriores ao meu. Eu quero um estado que dê dignidade ao funcionalismo público, eu quero um estado que dê dignidade aos mineiros, escola de qualidade, medicamento, atendimento na saúde. E num período eleitoral muita gente cede à pressão. Eu estou acostumado a lidar com pressão. Na minha vida inteira lidei com pressão. Tive de dirigir uma empresa por mais de 30 anos, que graças a Deus cresceu, deu certo, dá mais de 5.000 empregos hoje, e o que eu mais sofri foi pressão. Agora é muito fácil você querer ganhar a eleição às custas de arruinar o futuro. E isso já aconteceu no Brasil. Então a população tem de ser crítica, tem de estar ciente disso. Governador, como é que é a avaliação do senhor? O Zema é empresário que se tornou governador de um estado tão grande como Minas Gerais. Até aqui, como que o senhor avalia essa experiência? Patrícia, eu te diria que foi uma experiência boa. Eu era antes empresário, presidi uma empresa com 5.000 funcionários e hoje eu estou presidindo um estado, governando um estado que tem aí 300.000 funcionários. Mas tudo é gestão, só muda aí a quantidade, né? Igual alguém que faz comida para 5 pessoas e depois vai fazer comida para 100. Facilita muito, né? Você já saber fazer a comida. E eu te diria que no setor privado temos algumas coisas que são mais ágeis, realmente, né? No setor privado você tem um conselho de administração que equivale à assembleia, você leva, discute e faz aquilo rapidamente, as decisões. E no estado você tem também coisas melhores. No estado você tem receita garantida. Na empresa eu precisava fazer promoção, fazer campanhas continuamente para poder entrar dinheiro na empresa, porque senão o consumidor não compra. E no estado a lei já te garante que você tenha receita. Então por esse lado o estado te deixa num conforto maior e por outro lado a iniciativa privada te deixa. Agora, o que eu percebo é que essa experiência de gestão deveria ser obrigatória para quem vem para o executivo.
Porque no executivo, você tem de fazer a saúde funcionar bem, caso contrário, você mata as pessoas. No executivo, você tem de fazer as forças de segurança trabalharem de forma integrada. É o que está acontecendo no meu governo. Talvez por isso nos transformamos no estado mais seguro do Brasil. Nunca houve uma integração tão forte entre polícia militar, civil e penal no estado de Minas, como tem acontecido agora nessa gestão nossa. Então é você diminuir ou eliminar as barreiras entre as áreas. E o que nós, infelizmente, vemos no Brasil muitas vezes são cargos de executivo serem ocupados por quem não tem a mínima experiência em gestão, ou se já teve até que foi desastrosa. Nós temos muita gente que acaba sendo um desastre profissionalmente e que encontra um caminho na área política e eventualmente é eleito. Aí é a receita para a tragédia mesmo. Governador, nas últimas semanas a gente falou muito de um possível nome a vice do senhor. O senhor mesmo chegou a confirmar que fez um convite ao jornalista Eduardo Costa, que falou, que se disse muito honrado até com o convite. Mas além do Eduardo Costa, a gente tem alguns outros nomes. Nós temos o deputado federal Marcelo Aro, nós temos o ex-secretário-geral Matheus Simões, nós já tivemos até o Bilac Pinto, deputado federal com um pouco mais de força, parece que nesse momento não está assim, tão no páreo das negociações. Para além dessas negociações, eu pergunto o seguinte: em que ponto entra a vontade pessoal do governador? Porque vice é composição, a gente entende disso. Mas entendemos também que talvez a vontade do governador tenha que ser ouvida. Vai entrar em algum momento a vontade pessoal do Romeu Zema para a escolha do vice, ou a preocupação é com a composição que isso representa? Rodrigo, entra a minha vontade, sim. Todos esses nomes que você falou são nomes bons, são nomes de quem tem total condição de assumir o cargo. E nós vamos ter na balança duas questões. A questão da minha vontade, eu quero ter ao meu lado alguém em quem eu confie, alguém que tenha competência, capacidade, e preciso ter alguém que some politicamente e, se possível, eleitoralmente também. Então nós estamos falando de gestão, nós estamos falando de política, de saber fazer política, e nós estamos fazendo de atrair votos. Então, tudo isso é colocado na balança. É lógico que, se a parte política não avançar, um partido não quiser caminhar conosco, mesmo que seja o nosso principal pretendente, você acaba tendo esse caminho inviabilizado. Então, acaba que as três questões têm de ser realmente consideradas, mas a minha avaliação realmente faz parte dessa escolha aí. Então passa pela ampliação do leque, na opinião do senhor. Exato. Não necessariamente alguém do novo. Não. Eu até quero deixar muito claro aqui que eu prefiro que seja alguém que não seja do novo. Porque criou-se uma ideia totalmente equivocada que o Partido Novo é fechado a coligações, é fechado a alianças, e não é verdade. Então eu gostaria muito que fosse alguém que não seja do Novo, até para quebrar definitivamente essa visão equivocada que se criou. O Novo aceita isso, governador? Porque o partido, como o partido muitas vezes é refratário a essas questões. O partido já demonstrou que aceita, dependendo do nome, entende? Não é qualquer nome, mas já deixaram muito claro. Então nós devemos ter aí nos próximos, acho que 20, 30 dias, essa definição aí. Não é verdade? Eu não lembro bem o calendário eleitoral aí, mas estamos chegando aí na data. Isso, teremos as convenções aqui se aproximando. Governador, eu quero fatiar a sua resposta e a pergunta também nesse sentido. O senhor pensa na composição do vice, considerando também eleitoralmente. O que eleitoralmente o jornalista Eduardo Costa dá à chapa do senhor? Primeiro, eu admiro muito o Eduardo Costa. Estive com ele pela primeira vez, eu ainda era candidato. É uma pessoa respeitada pelo trabalho que ele faz como comunicador, e é uma pessoa que é muito mais conhecida na capital do que no interior. E eu sou muito mais conhecido no interior do que na capital, que é onde eu atuei mais de 30 anos na empresa, que abriu estabelecimentos em todo o estado, exceto na capital. Então nós teríamos, caso o nome dele venha a ser o que prospere,
uma combinação boa. Ele forte na capital e eu forte no interior. O que Eduardo Costa de 2022 tem de Romeu Zema de 2018? Eu vejo que ele, eu sempre fui alguém que optou pela oxigenação. Eu não gosto de continuismo. Eu saí da empresa que eu criei, que eu poderia estar lá hoje como presidente, porque eu tenho 57 anos, estou bem de saúde, né? Consigo fazer tudo que eu fazia quando eu tinha 40, 30. E eu quis sair da empresa para oxigená-la. Eu falei, eu já dei a minha contribuição, eu não tenho apego a poder, eu não tenho apego a cargo, e eu vejo que, infelizmente, na política do Brasil, você vê muito isso. Quantos vereadores, deputados estão aí há 30 anos? Eu acho que renovação é positivo, deveria ter um limite aí, 2 mandatos. Vamos abrir o caminho para uma geração nova chegar, oxigenar o sistema. Então eu vejo que o Eduardo Costa viria para oxigenar também, porque quando nós tivemos os mesmos políticos de sempre sendo reeleitos consecutivamente, o que nós tivemos em Minas foi um desastre. O senhor disse agora há pouco, governador, que acha que é muito importante que gestor público no executivo tenha experiência com a administração e até ressaltou a sua experiência no setor privado para falar disso. O Eduardo é um comunicador, não necessariamente um empresário, alguém que já tenha atuado com gestão, seja na iniciativa privada ou no setor público. O que ele tem de diferente que de repente faça o senhor pensar que o nome dele possa ser um vice que vai agregar muito ao senhor? Bom, ele tem esse lado de ser um comunicador, de ser uma pessoa respeitada, que sempre fez um trabalho sério, um trabalho profissional, competente, e isso tem o seu peso. E é alguém que vai vir para também oxigenar, como eu falei, nós precisamos ter na política oxigenação política. Eu aprendi, Rodrigo, não precisa ser feito só por político. Eu, na minha vida toda, até os 54 anos, errei muito porque eu terceirizei a atividade política. Eu falava, eu estou aqui presidindo a empresa, fazendo o melhor, e eu tenho certeza que lá na atividade política tem gente também fazendo o melhor. Mas o que nós vimos no Brasil, lá em 2015 e 2016, foi exatamente o oposto. O Brasil em 2015 e 2016 afundou, teve a pior recessão da história, mais de 10 milhões de desempregados, que até hoje muitos não recuperaram o emprego, a renda. Por quê? Por causa de escândalo, corrupção, petrolão, 40 e tantos milhões no apartamento lá na Bahia e por aí vai. E o mundo estava avançando, o mundo crescendo, e o Brasil conseguiu aqui produzir, através da classe política nossa, um desastre. Então fica muito claro que a classe política tem uma responsabilidade muito grande sobre milhões de pessoas que podem ou não ter emprego, que podem ou não ter uma saúde digna, um sistema de saúde que funciona. Então eu vejo que uma pessoa como a dele vai vir para somar. Ele é um bom comunicador, ele tem condição. Muitas vezes a minha agenda não me possibilita estar em todo lugar, está me representando, levando essa palavra aí de esperança de um governo sério, e ética é acima de tudo. E eu tenho certeza que ele é uma pessoa que tem muita ética. Governador, vamos falar sobre política ainda. O PSDB o senhor teve líder de governo na Assembleia Legislativa de um quadro histórico do PSDB. O senhor tem no seu governo uma secretária que é de um quadro jovem do PSDB, muito competente, por sinal. O senhor teve, ao longo da sua trajetória nesse primeiro mandato, o PSDB como base de apoio na Assembleia. Por que o PSDB não está com o governador Romeu Zema nessas eleições? Onde é que ruiu a corda de alguma maneira para que o partido, por exemplo, não compusesse a chapa com o senhor, ou para que alguma conversa nesse sentido acontecesse? Bom, eu acho que nós deveríamos ter aqui primeiro alguém do PSDB. Eu quero até completar a sua fala, eu ainda tenho o vice-governador do PSDB, verdade, né? Então nós tivemos aí o líder de governo na Assembleia, etc., do PSDB, e o vice. Mas o que eu posso te dizer, que eu já escutei de pessoas do PSDB, é que o PSDB quer levantar a sua bandeira, né? Ele é um partido tradicional, um partido importante, uma das maiores bancadas, né? E quer se reerguer, né? Ele, nos últimos anos, perdeu espaço, então o que se percebe é isso. Agora que nós estamos abertos, estamos. Isso aí é inegável, entende?
Quando o vice nosso saiu do meu partido novo e foi para o PSDB, nós continuamos com o mesmo diálogo, com a mesma transparência de sempre. E eu gostaria muito que hoje essa questão do Eduardo Costa, que depende do PSDB, fosse analisada, né, com carinho por eles. É uma decisão deles, né? Não queremos forçar nada, para que possamos caminhar junto, mas tudo isso vai depender do partido. Na escala Romeu Zema de possibilidades de ter o PSDB, aventa-se e discute-se de alguma maneira, sempre em off, sempre nos bastidores, a possibilidade de que a federação por completo com PSDB e Cidadania venha para sua chapa. Para isso acontecer, é preciso vir nomes do PSDB, claro, que vão para suas candidaturas. O senhor tem alguma restrição a algum dos nomes do partido? O senhor tem restrição ao nome de algum deputado, de algum senador ou pré-candidato a Senado ou algo do gênero do PSDB? Não, de forma alguma. O que nós precisamos é termos esse diálogo. Eles, inclusive, né, chegaram a lançar já um nome de candidato a governador, que me parece que tem sido um obstáculo, e faz todo sentido. A pessoa já começou a fazer campanha, já teve gastos, etc., e eu respeito. Então é algo que tem de ser construído. Não queremos, de forma alguma, interferir em planos alheios de outros partidos. Agora, se nós pudermos somar, tudo bem. Agora, o que fica muito claro é o seguinte: muitas vezes essas coligações são dificultadas porque há algo com a qual nós não concordamos muito, que é imposições. Eu não concordo com loteamento de cargos, com criação de mais secretarias. Eu quero um governo enxuto, um governo eficiente. Houve do PSDB nessa discussão até agora, governador? Não houve isso, mas eu estou dizendo que muitas vezes caminha nesse sentido. Nós tínhamos no governo passado 21 secretarias, no meu governo são 12. E todos os secretários meus foram selecionados. São secretários competentes que muitos de vocês já entrevistaram aqui, e como eu disse, o secretário de Segurança Pública transformou Minas no estado mais seguro do Brasil. O secretário de Saúde, temos o estado com a menor taxa de mortalidade na pandemia do Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Então o que nós queremos é isso, é secretário que dê resultado e não secretário que fique lá para poder ficar tomando cafezinho e atendendo bajuladores e distribuindo favores. Com isso eu não concordo. Governador, nessa negociação, nessa articulação com o PSDB, o senhor, para ter, por exemplo, o Eduardo Costa como candidato a vice na sua chapa, aceitaria que o PSDB indicasse, por exemplo, como candidato ao Senado, deputado federal, ex-governador, ex-senador Aécio Neves? Até porque a gente sabe que o nome dele tem sido aventado. O PSDB vê isso como uma possibilidade de retomada até de protagonismo do partido na política. Como o senhor disse, o PSDB está enfraquecido hoje e o Aécio, o nome dele apareceu com força nas pesquisas ao Senado. O senhor vê como uma possibilidade real Romeu Zema candidato a governador, Eduardo Costa candidato a vice e eventualmente Aécio candidato a senador? Essa questão, primeiro, nós temos de definir se o PSDB caminharia conosco ou não com relação ao vice. E caso sim, que nome eles estariam indicando? Não sei se essa questão da composição para o Senado faria parte ou não, né, desse acordo, porque o que nós, até o momento, Rodrigo, solicitamos que o PSDB avalie é a questão do Eduardo Costa, que está num partido hoje que é federado ao PSDB e que logo depende dessa autorização do PSDB. Vereador, ontem numa entrevista que o senhor deu em São Paulo, a uma rádio, o senhor citou um dado específico sobre a redução da folha de pagamento de 67% da receita corrente líquida para 49%. Com as mudanças esperadas e evidentes do ICMS, as coisas podem degringolar-se no estado, a dificuldade pode voltar a acontecer a ponto de não haver possibilidade de ter pagamento em dia e problemas com a folha de pagamento? Eu tenho solicitado sempre à Secretaria da Fazenda que faça essas projeções e hoje, caso realmente fique determinado pelo Supremo Tribunal Federal essa redução na carga de combustível, nós vamos ter uma queda acentuada na arrecadação. Nós temos esse problema, nós temos o pagamento da dívida com o governo federal, esse pagamento da dívida que é o artigo 23, vai fazer com que o Estado tenha de desembolsar mais 5 bilhões esse ano.
E essa queda na arrecadação, pelo que a secretaria já me adiantou, é um número superior a esse. Então, nós vamos ter de ter muita cautela para que o Estado consiga manter-se respirando com o nariz acima da lâmina d'água. Minas Gerais, como eu tenho dito, é um estado ainda numa situação financeira frágil, apesar de todo o esforço nosso e até do meu compromisso pessoal, que eu mesmo sou o governador que ontem voltei de São Paulo, fui e voltei em avião de carreira. Tudo que é possível economizar, eu economizo e exijo que seja economizado. Então, é um esforço para quebrar, para ficar doente, é muito fácil. Qualquer um sai aí, faz uma extravagância e fica doente. Depois, para curar, leva tempo. Então, um estado como Minas Gerais, que foi maltratado demais pelo Pimentel, pelo PT na gestão passada, durante 4 anos, você não consegue reerguê-lo em 4 anos. E nós ainda estamos pagando dívida das prefeituras. Terminamos 7 bilhões e estamos agora começando a pagar outra. Então, nós ainda temos muito o que pagar, mas vamos fazer todo o esforço para que isso não aconteça. Eu, durante a minha vida profissional, nunca trazei folha de pagamento. Só no governo do estado, infelizmente, eu assumi nessa situação e levei aí 2 anos e 8 meses para consertar. Governador, agora vamos para um tema polêmico aqui em Minas Gerais, que é a mineração. Mineração que é necessária, é tradição, até por isso chamamos Minas Gerais, claro. Mas nós estamos percebendo, estamos noticiando dia após dia que a mineração tem ocorrido de uma forma até desordenada. Haja vista os desastres em Mariana, em Brumadinho também. Quando a gente anuncia que o governador vem na rádio, as pessoas ficam querendo que a gente pergunte várias questões, várias coisas. Eu tentei fazer um compilado aqui para poder atender quem quer falar de mineração, quem quer fazer as perguntas. Vou citar o exemplo aqui, Patrícia, do nosso ouvinte Aloísio, que mandou uma pergunta sobre essa temática que você está apontando. Exatamente. Pode falar que depois eu completo aí. A pergunta é no sentido dessa questão que você está levantando. Nesse sentido. É porque as pessoas estão querendo saber se o governo tem uma fiscalização mais forte, mais contundente quanto à mineração. Isso porque as pessoas que moram nas cidades que têm mineração ficam com muito medo, ficam com medo de novos rompimentos e elas alegam que não tem uma fiscalização efetiva mesmo. E recentemente tem essa questão toda da Serra do Curral. O senhor recentemente assinou, né, o decreto que viabiliza o tombamento da serra. E até nesse sentido que esse nosso ouvinte, ele está perguntando, Aloísio Prince, ele está perguntando se com a assinatura, se com o tombamento da Serra do Curral, vai ter algum impedimento na mineração lá na serra, se a Tamisa vai ser impedida ou se a mineração ocorre, mas com uma fiscalização efetiva. Bom dia, Luísio. Prazer receber a sua pergunta. Luísio, nenhum outro governador de Minas esteve tão próximo da tragédia quanto eu estive, devido desde o primeiro dia, desde o dia 25 de janeiro de 2019, quando ocorreu a tragédia de Brumadinho, 3, 4 horas depois da tragédia, eu já estava lá na cidade. Voltei lá, não sei se 10, 15 vezes, foram muitas vezes para estar acompanhando o resgate, operação, reconstrução da cidade. Vi famílias sofrerem um absurdo, como a família do seu Geraldo que perdeu uma filha e um genro nessa tragédia. E temos ainda a questão de 4 vítimas não terem sido localizadas. Então, eu até hoje acompanho o desfecho dessa tragédia que não terminou e talvez nunca vai ser terminada para as famílias que perderam seus entes queridos. Desde então, nós tivemos aqui em Minas Gerais a aprovação da lei Mar de Lama Nunca Mais, que fez com que o rigor para qualquer novo projeto de mineração fosse muito ampliado. Então a régua subiu muito. Se antes alguém precisava pular 1 metro, posso dizer que com essa nova lei que nós sancionamos, precisa pular 3 metros hoje de altura. O rigor subiu demais. E nós temos hoje uma preocupação muito grande no estado, que é com a preservação ambiental, porque aqui nós somos produtores de minério de ferro, somos produtores de café, de queijo e de muitos outros produtos siderúrgicos, aço. Já ficou muito claro, se nós não tivermos aqui
produção sustentável, nós não vamos conseguir vender para fora. O mundo está caminhando hoje nesse sentido. Você tem de provar que você produz com sustentabilidade, sem danificar, sem afetar o meio ambiente. Tanto é que nós, o ano passado, fomos o primeiro estado do Brasil a assinar aquele compromisso de emissão zero até 2050 e diversas ações já têm sido feitas nesse sentido. E somos também um estado que tem procurado a diversificação econômica. Durante o meu governo, com toda certeza, a mineração tem participado cada vez menos da atividade econômica, porque nós estamos atraindo diversas empresas em diversos setores, fábricas de aeronave, fábricas de cerveja que estão se instalando no estado, celulose solúvel, e isso faz com que a nossa dependência da mineração seja cada vez menor. E eu determinei o tombamento da serra. Esse empreendimento que foi aprovado anteriormente vai ter de atender às regras de tombamento. Qualquer empreendimento ali nas cercanias da Serra do Curral, nessa área, terá de atender essa questão do tombamento. Inclusive a Tamisa? Inclusive a Tamisa. Mesmo na área que a Tamisa quer minerar, vai ser tombada essa área? Então, ela vai ter de atender essa questão do tombamento. Porque o tombamento, vale lembrar, Rodrigo, ele está sendo feito com os municípios afetados, que é Sabará, Nova Lima e Belo Horizonte. Então, esses municípios vão participar desse processo, já que é uma área que inclui os três, e assim que essas regras ficarem definidas, todo empreendimento, inclusive o da Tamisa, terá de se submeter a essas regras que esse tombamento estabelecer. Governador, a gente está chegando ao fim da entrevista. Antes da hora do bate-pronto, eu queria só fazer mais uma pergunta de ouvinte, que eu tinha prometido que a gente faria de 1 a 2 perguntas para prestigiar a nossa audiência. E essa pergunta vem do Sérgio. O Sérgio, ele é empresário e está perguntando aqui: Rodrigo, por favor, pergunte ao governador Romeu Zema. Hoje foi publicado o decreto que autoriza o serviço de vistoria veicular em Minas. A gente sabe que há mais de 2.000 empresas aptas a abrir as portas no estado. A partir de quando elas vão poder operar e por que motivo demorou tanto para que esse projeto saísse do papel? Rodrigo, a questão aí de data que ele pede, eu vou ter de te passar posteriormente, que é algo recente. O que eu quero aqui salientar é o seguinte: desde o início do meu governo, eu tive lá 2 pessoas à frente da Polícia Civil, atualmente o doutor Joaquim, e fiz questão de que eles assumissem um compromisso de tornar a Polícia Civil uma polícia mais independente, menos sujeita a qualquer intervenção externa, influência política. Temos caminhado nesse sentido, mas temos resistência, tanto internamente da corporação, parte dela, como por parte de alguns parlamentares. Minas Gerais hoje é o único estado onde o Detran hoje está subordinado dentro da Polícia Civil. Nós temos hoje investigadores que, em vez de investigar crime, combater a criminalidade, essa finalidade para o qual eles foram contratados, eles ficam acompanhando alguém dentro de um carro para ver se sabe dirigir. Isso não é função de investigador, mas muitos deles parece que gostaram da função, podem até continuar, mas vão ter de deixar de ser investigador e ter outra função. Então, o que nós queremos é melhorar a Polícia Civil. Eu não tenho aqui dados concretos, mas eu posso te dizer que o que não aconteceu antes é devido resistência e não devido ao fato de nós não queremos, que queremos uma Polícia Civil mais moderna, mais profissionalizada e que não precise entrar em questões que não são dela, como a questão do Detran de habilitar, fazer teste de avaliação de direção, que não é de forma alguma atribuição da mesma. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Governador, o senhor já conhece o quadro, já esteve diversas vezes com a gente aqui. Perguntas objetivas, respostas objetivas. Combinado? Sim. Para começar, então, primeiro nomes que devem disputar com o senhor. Eu começo por Alexandre Calil. O Pimentel, o passado. Carlos Viana. Senador de Minas Gerais. Marcos Pestana.
Representa o PSDB, um partido tradicional. Agora, possíveis vices do senhor, começando por Marcelo Aro. Um jovem muito talentoso. Eduardo Costa. Um grande comunicador, um homem sério, competente, que já demonstrou através da sua carreira a sua ética, a sua índole. Matheus Simões. Uma pessoa extremamente inteligente e capacitada que somou muito no meu governo até o desligamento dele há 3 meses atrás. Bilac Pinto. Um grande articulador, um grande nome da política mineira. Vamos de nomes nacionais agora. Lula. Revanchismo. Ciro Gomes. Difícil de avaliar alguém que fala coisas tão desconexas. Jair Bolsonaro. Tem lutado para o Brasil dar certo. Felipe Dávila. Um nome muito bom, inteligente, em quem eu confio muito. Ouvimos no Café com Política de hoje o governador de Minas, Romeu Zema, do Partido Novo, pré-candidato à reeleição. Governador, muito obrigado pela presença mais uma vez aqui. Prazer recebê-lo novamente aqui nos estúdios. Prazer foi todo nosso. Bom dia a todos que nos acompanharam. Foi um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado. Guilherme Ibrahim, editor de política de O Tempo. Obrigado pela parceria e mais essa empreitada por aqui, Guilherme. Eu é que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima.